Olá, caros colegas, estou de volta aqui no Café Crítico comigo, o professor Davi Barbosa. Eu sou o fundador da página Serviço Social Brasil. Antes de começar esse debate, gostaria de fazer alguns apontamentos críticos sobre a página Serviço Social Brasil. A página Serviço Social Brasil foi criada lá pelos idos do ano 2010, né? No ano 2010, então ela já tem 7 anos de existência. É por isso que hoje ela está como está aí, com tantas pessoas participando, com 92 mil pessoas participando. Então, depois de 7 anos de existência, a página Serviço Social Brasil já tem muitas pessoas seguindo, muitas pessoas acompanhando. Eu agradeço a todas as pessoas que seguem, agradeço a todas as pessoas que acompanham e que comentam nos vídeos, mesmo aquelas que criticam, né? Eu só peço que respeite um pouco a minha inteligência, porque eu estudo tanto e me dedico tanto para poder oferecer um conteúdo de qualidade. Então, antes de você comentar, pesquise para ver se o seu comentário não vai me fazer perder tempo, porque de repente você interrompe a transmissão para fazer um comentário sem sentido, desconexo, baseado no senso comum, baseado na cultura popular, e só me atrapalha. E atrapalha também toda a conjuntura. Então, são bem-vindos comentários fundamentados. Críticas negativas, críticas construtivas, todas elas são bem-vindas desde que haja um fundamento. Não simplesmente chegar e escrever 3 palavras e sair andando. Isso não é honesto intelectualmente. E a segunda coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte, é que vocês me ajudem a respeito de... Está surgindo muita página aí no Facebook com o nome Serviço Social Brasil. Essa é uma marca registrada, eu tenho ela registrada e é complicado porque eles estão vendendo produtos com os quais eu não tenho participação, estão vendendo cursos com os quais eu não indico, para os quais eu não recomendo, estão vendendo apostilas, estão usando essa marca, tentando se aliar ao meu nome, para vender produtos e até enganar pessoas. Tem um monte de página com esse nome aí no serviço, na página, no Facebook, chamada Serviço Social Brasil, todas elas menores do que essa em componente em número de pessoas. Então, se vocês puderem ir até essas páginas e pedirem para elas mudarem de nome ou ficarem alerta para possíveis violações de direitos que estejam acontecendo nessas páginas para denunciar aqui, eu vou ficar muito agradecido a vocês, porque eu estou preocupado, eu já pensei até em mover um processo na justiça, porque pode estar acontecendo crimes por trás dessas páginas e depois as pessoas querem atrelar o que está acontecendo lá nessas outras páginas ao que acontece aqui nessa página. Então são páginas com o mesmo nome, idêntico, Serviço Social Brasil. Tem um monte aí, grupos com esse nome, eu já fui lá, já pedi para eles mudarem o nome, e infelizmente eles não mudaram. Ok? Então só estou deixando esse aviso aqui para vocês, para a gente poder construir o nosso debate. Então, a paralisação dos caminhoneiros e o serviço social. Primeiro quero dizer para vocês o seguinte, a paralisação dos caminhoneiros, ela é uma dicotomia. E nós precisamos ficar atentos, porque o capital tende a nos enganar. O capital está nos enganando no SUAS, na Lei Orgânica da Assistência Social, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Política Nacional de Assistência Social, na política para mulheres, na política para o idoso, na política para a pessoa com deficiência. É um câncer, é um carrapato, é um parasita que está em todas as políticas, atrapalhando o desenvolvimento do serviço social. E não é diferente nos movimentos sociais. Nós temos que ficar sempre atento nos movimentos sociais à dicotomia que acontece, porque todo movimento social tem dicotomia. E nós precisamos acompanhar essa dicotomia. Então nós temos uma dicotomia no movimento, em todos os movimentos. Vamos falar aqui, no LGBTI. Né? Nós temos uma dicotomia de alguns que enfiam cruz, uma imagem de santo nos seus orifícios, né, de necessidades fisiológicas, e cuja maioria das pessoas que lutam por seus direitos nos movimentos LGBTI não participam disso. Então elas não podem ser criminalizadas ou discriminadas pelo comportamento de uma minoria. O mesmo acontece com o MST, o MTST e todos os movimentos sociais, os movimentos de assentamento, todos os movimentos sociais. Tem uma minoria que não parte do princípio na luta pela ética. Tem uma minoria que só está atrás de dinheiro do governo. Tem uma minoria que só quer fazer baderna,
que só quer complicar as coisas, não está lutando por direito. Mas tem pessoas de bem ali dentro que precisam ser respeitadas. Então a dicotomia está presente em todos os movimentos sociais e o assistente social não pode fechar os olhos para isso. Agora, ficou muito grave na paralisação dos caminhoneiros, que começou sendo chamada de greve, e que de greve não tinha nada, depois foi chamada de lockout, mas também não era lockout por causa da dicotomia. Então a dicotomia não deixou nem ser greve e também não deixou ser lockout. Essa mistura foi constatado com pesquisa, estudo e análise da ideia que 70% da composição da paralisação dos caminhoneiros são patrões e 30% são trabalhadores. É essa dicotomia que maculou a paralisação dos caminhoneiros de certo modo. E por causa disso, nós vamos ter problema para conquistar direitos. Porque o patrão quer um direito que viabiliza o capital, a exploração da mão de obra. O trabalhador quer outro direito, são direitos antagônicos. Eles não se comunicam em si. A maioria dos proprietários de caminhão, que são empresários, são donos de transportadora, que não querem pagar frete mais caro. A minoria, que é 30%, são caminhoneiros que precisam do aumento nos fretes para conseguir subsistir a crise. Veja bem que a dicotomia não bate. Quem é que vai ganhar? A maioria, 70%. Então nós não teremos o aumento dos impostos, a correção dos impostos. E não teremos também diminuição no combustível, porque o combustível já é de interesse tanto da classe patronal, que é 70% do movimento da paralisação dos caminhoneiros, como é do interesse da classe dos caminhoneiros. Mas beneficia mais a classe patronal do que os caminhoneiros. Então nós tivemos o que como resultado? Resultado até aqui da paralisação dos caminhoneiros. Preste bem atenção para você não sair depois dizendo uma coisa que eu não disse. O que nós tivemos até agora? Tivemos 10 bilhões de prejuízo aos cofres públicos e à economia brasileira. 10 bilhões. Tivemos até agora 50 caminhões queimados a nível de Brasil. Tivemos até agora 25 mortes oriundas desta paralisação. Uma delas foi um apedrejamento, eu acompanhei o vídeo, está na internet, qualquer um pode ver, e uma pedra acertou o caminhoneiro que ia tentando passar, e o caminhão tombou e o caminhoneiro morreu na hora. Nós tivemos carros apedrejados aqui pertinho de onde eu estou ministrando essa aula, esse debate, tem 2 caminhões incendiados que foram queimados, os caminhoneiros foram espancados, e os caminhões foram os 2 queimados, um atrás do outro. E o mais grave dessa paralisação é o seguinte, o mais grave dessa paralisação é que até agora ela não teve nenhum direito conquistado. E por que não teve nenhum direito conquistado? Por causa da dicotomia dos interesses dos seus participantes. 70% classe patronal, 30% trabalhadores. Então o que quer dizer? O que pode se dizer? Depois eu vou postar aí os dados para você, de onde eu tirei essa informação. Então o que acontece? Dentro dessa perspectiva, desse entendimento, eu vou postar o link de onde tirei algumas dessas informações para vocês aqui depois, de onde tirei o estudo para o qual estou fundamentando. Então o que eu posso dizer sobre a paralisação dos caminhoneiros? A dicotomia maculou a paralisação e em função disso nenhum direito será conquistado. Estão dizendo aí que conseguiram a diminuição de 46 centavos no preço do combustível durante 60 dias. E talvez nem isso aconteça. Então, 10 bilhões da economia se perdeu e nenhum direito foi conquistado. Então nós precisamos repensar os movimentos sociais para que eles de fato não passem pelo processo da dicotomia. Os sujeitos sociais dos movimentos sociais precisam ter emancipação, protagonismo, empoderamento para saber separar quem é trabalhador de quem é patrão. Que a maioria deles nem anda no caminhão. A maioria deles não quer um aumento do frete que vai encarecer os custos para o seu trabalho, vai dificultar o seu trabalho. E uma das grandes exigências dos caminhoneiros que são trabalhadores é o aumento de 15% do frete. Você acha que uma transportadora quer pagar 15% de aumento? Quer pagar... mas não é só esse caso não, Adriana de Souza, que teve. Existiram muitos outros casos. Depois eu vou colocar aqui os links para vocês. Você acha que eles querem pagar
15% de aumento, as transportadoras. Tem um vídeo rolando aí nos grupos do WhatsApp de um dos donos das maiores transportadoras, das maiores transportadoras do Brasil, que tem não sei quantas carretas, e ele falando sobre isso, falando sobre direitos sociais. Mas quando chega na questão do imposto, ele passa direto. Quando chega na questão da tributação do frete com 15% de aumento para os caminhoneiros, que são os trabalhadores, ele passa direto, que aí não é do interesse dele. Então essa dicotomia, o que é que acontece? E aí nós chegamos ao outro ponto. Todo movimento social precisa de representantes de categoria. Não só a questão da dicotomia da classe, mas também existe a dicotomia dos sindicatos, que a gente tem sofrido muito aqui no serviço social, o que é uma vergonha para o serviço social. Só aqui no estado da Bahia tem um monte de sindicato brigando entre eles mesmos, para ver quem consegue pegar mais assistente social para compor o quadro dos seus sindicalizados. É um inventando mentira do outro, é um inventando conversa, fofoca do outro, um degladiando contra o outro. Uma classe assim não cresce. Aí nós temos aí, na paralisação dos caminhoneiros, um sindicato da Bahia, que já foi negociar com o governador da Bahia, o outro sindicato de São Paulo, que foi negociar com o governador de São Paulo. O sindicato vai ser beneficiado. Mas a pergunta, e os trabalhadores caminhoneiros vão ser? Ó, dedinho, não vão ser. Então eu estou dizendo aqui para vocês, ao público, ao vivo e a cores, nenhum direito conquistado. Esse é o grande problema. Como é que o Brasil para por 9 dias? 9 dias. Agora mesmo eu vinha vindo de carro aqui, a pista estava cheia de pneus queimando, novo processo, a polícia já estava lá, a Polícia Federal, com 3 carros removendo os pneus, uma tentativa de recomeçar o procedimento. Nenhum direito conquistado. Então vai aqui o meu recado para os caminhoneiros, aqueles que são trabalhadores. Não estou falando com capitalista aqui não. Com cara que, porque herdou a herança do papaizinho e botou lá uma transportadora para explorar mão de obra barata de 50, 100 caminhoneiros. Não é com você que eu estou falando não quero nem conversa com você. Eu estou falando com os caminhoneiros que são trabalhadores. Se vocês quiserem conquistar algum direito, vocês precisam separar o movimento de vocês da classe patronal. Esse movimento embolado com a classe patronal, misturado, fundido com a classe patronal, não vai conquistar direito nenhum para vocês, porque eles só vão ver o direito deles. Como eles têm mais influência, como eles têm mais dinheiro, como eles já estão comprando políticos para negociar os seus direitos, já estão investindo em campanha partidária, muitos milhões de reais para comprar os direitos deles, vocês vão ficar de fora do pacote. Então essa de que todos os brasileiros vão ser beneficiados com a paralisação dos caminhoneiros, isso é falácia, isso é conversa vazia, sem sentido, sem significado, não tem comprovação para isso. Quem vai ser beneficiado? A classe patronal. E os caminhoneiros? Não têm nenhum direito conquistado. Nenhum direito conquistado. Toda essa paralisação que levou a 10 bilhões de reais de prejuízo para a economia brasileira, para os cofres públicos, não tem nenhum direito viabilizado. Nenhum direito. Esse é o ponto-chave, é esse. Que conquista se obteve? Absolutamente nenhuma. Então, sou a favor dos movimentos sociais? Sou. Mas tem que rever a questão da dicotomia. Quem é caminhoneiro, que tem o seu caminhão próprio, que é autônomo, tem todo o meu apoio, meu respeito, tiro o chapéu para você. Você realmente tem que lutar pelos seus direitos. Agora, quem está trabalhando de empregado e defendendo bandeira de patrão, indo atrás de conversa de patrão, que se alimenta, que é um parasita e se alimenta às suas custas, que é 70% dessa paralisação, que representa 70% dessa paralisação, esse não tem o meu respeito. E aí convém explicar o seguinte, que esse 70% da paralisação que representam a classe patronal, nela está embutido também os trabalhadores que não sabem a diferença entre uma coisa e outra. Essa diferença, esse embutimento da classe dos trabalhadores que estão, sem saber, indiretamente, lutando pela classe patronal, pelos direitos da classe patronal, em detrimento aos seus próprios direitos, precisam de orientação. Eles precisam de protagonismo, precisam de orientação, precisam de conhecimento, precisam de alguém que os oriente. Então, estou chamando a atenção aí dos sindicatos, né? A maior parte dos sindicatos não está interessado no trabalhador. Ele está interessado no capitalista, que tem 100 carretas, que tem 100 funcionários trabalhando para ele, que tem 50 funcionários, que contribui mais com o movimento sindicalista. São os pseudos, os falsos sindicalistas. Então,
Aí nós chegamos na outra parte, que é importante dizer. Gente, a intervenção militar. Como é que um movimento social que vai para a rua fazer protesto pede a intervenção militar? Isso é de uma ignorância tão absurda, isso é de uma ignorância tão profunda, que chega a me arrepiar os cabelos da cabeça. Eu nem tenho vontade de debater a respeito disso. Num regime militar, não tem o direito ao protesto. E aí o sujeito vem me dizer para mim, regime militar é uma coisa, ditadura é uma coisa, intervenção militar é outra coisa. O que começou em 74 não foi uma ditadura. Em 64 não foi uma ditadura, não foi um regime militar. Não, o que começou em 74 foi uma intervenção militar. Está tudo nos documentos. Uma intervenção que durou mais de 20 anos, que durou 24 anos. Aí o sujeito vem dizer que uma coisa, outra coisa, outra coisa. Esse sujeito só pode não ter estudado. Não estudou coisa nenhuma. Aí, sujeito, na intervenção militar só morreu quem não presta. E aí um caminhoneiro vai para a pista, um trabalhador autônomo, que é explorado pelo capital, pedir intervenção militar. Eu fico me perguntando, por que será? Qual será o objetivo de se pedir a intervenção militar? Qual é a razão? Qual é a lógica disso? Nós temos hoje, só em 2017, 277 casos de corrupção nas Forças Armadas. Vou repetir, é só pesquisar aí. 277 casos de corrupção nas Forças Armadas. Pesquisa aí no Google. O pai dos burros, o atual pai dos burros, né? Antigamente era o dicionário, agora é o Google. Pai dos ignorantes, pai dos burros. Pergunte aí para você ver. Pergunte qual é quantos casos de corrupção nas Forças Armadas tiveram em 2017? 277 casos. Então as Forças Armadas não é a solução para o problema da corrupção. Não é a solução para o problema da ingovernabilidade, desse desgoverno. Mas, professor, o regime militar hoje não seria diferente nos dias de hoje, outros anos, outras realidades e direitos? É só você olhar para as outras sociedades onde tem regime militar. É diferente? Não é. É diferente nas outras sociedades? A gente utiliza como exemplo as outras sociedades. Existem hoje muitas sociedades que se dizem comunistas, que muitos ignorantes vêm aqui na página dizer, mas olha para Cuba, olha para a Rússia, olha não sei para onde, é comunista. O comunismo não coaduna com militarismo. O comunismo não coaduna com o regime militar, não coaduna com o imperador. O comunismo não fecha, a ideia do comunismo não fecha com um ditador, um imperador, um rei, um cara que é dono do poder. O comunismo é a igualdade entre as pessoas, em que o povo tem todo o poder para governar. Quem conhece o comunismo sabe disso, mas quem não conhece fica falando besteira. Voltando para a questão da intervenção militar. As pessoas adoram ser submissas. Fabiana Palmer, ó, parabéns pelo seu comentário. Elas não adoram, elas precisam ser submissas. As pessoas, principalmente as ignorantes, que não conseguem pensar por si próprias, precisam de alguém que pense por eles, que coloque eles na linha. Então, o intuito da intervenção militar foi combater a ditadura cubana. Oh, parabéns pelo comentário, não sei de onde você tirou, mas vamos lá. Então, voltando aqui para a nossa questão. O que é que nós temos aqui? Nós temos um povo que não sabe que o regime militar de 64 para frente, ao construir a Transamazônica, assassinou 8.300 índios. 8.300 índios. Está na Comissão da Verdade. Então, quando o sujeito vem dizer que só foi morto 400 pessoas, ele desconsidera a cidadania indígena, verdadeiros proprietários deste país, que já estavam aqui quando os outros povos chegaram, que devem ser respeitados na sua essência. 8.300 tribos inteiras, mulheres, crianças, idosos, foram assassinados e enterrados em valas comuns, queimados, amontoados aos montes pelo regime militar. Então, antes de você criminosamente defender a intervenção militar, vai estudar, criatura, pelo amor de Deus. Volta lá para o ensino fundamental, vai estudar história. Mas não a história que o capitalismo apregou através do MEC. Tenta descobrir algum livro que conte a verdade para você, que mostre a verdade. Pesquise um pouco mais, se informe um pouco mais. Cresça. O que nós precisamos no Brasil é de pessoas com autonomia de pensamento, porque aqui não tem.
Aqui, se alguém grita, vamos para a direita, vai todo mundo atrás, faz aquela fila de gente atrás. Vergonha alheia é escutar o pessoal pedir intervenção militar. E estão pedindo nos grupos de serviço social, nas páginas de serviço social, aos montes. Eu não tenho vergonha, eu tenho nojo. Eu tenho um asco dessas pessoas, porque é difícil você pensar em um regime assassino que continua até hoje lutando pela mesma prerrogativa, pelo mesmo entendimento, com todo respeito aos militares que não pensam de forma arcaica, de forma medieval, aos poucos, a pequena exceção à regra no sistema militar, porque a imensa maioria pensa como troglodita, a imensa maioria pensa que tudo se resolve na bala, a imensa maioria pensa que a solução para o mundo é a morte, é o silêncio. Precisa estudar a respeito, precisa conhecer a ideia do que de fato foi a intervenção militar. E não espere que quem apoia o regime militar conheça a história, porque se eles conhecessem, eles não apoiariam. Um dia nós vamos descobrir quantas pessoas o regime militar assassinou. Um dia. E quando descobrirem, vocês venham a essa página e me digam o que eu vou dizer agora. Eu não tenho medo de errar quando afirmo que o regime militar executou mais de 50 mil pessoas no Brasil. Isso só da perspectiva da execução, do assassinato. Mas vamos falar de outras coisas. Por exemplo, vamos falar da questão da dívida externa, da dívida pública, que foram construídas, agravadas, pioradas exponencialmente durante o regime militar. Toda a dívida que o Brasil paga até hoje, ela foi concebida, gerada no regime militar. Então, para as pessoas que acham que a autoridade resolve tudo, eu tenho uma coisa a dizer. Você, ao defender a intervenção militar, já está declarando sua incapacidade de contribuir para melhorar o país. Precisa que alguém venha fazer a melhoria que todos nós devemos fazer coletivamente. Essa melhoria, ela só acontece através da emancipação da sociedade. E nós hoje temos uma sociedade que é resultado da sociedade de ontem. Uma sociedade fracassada, uma sociedade que se baseia unicamente no senso comum, sem conhecimento crítico, científico de absolutamente nada. Nós temos uma sociedade que precisa evoluir para que a próxima geração consiga acertar alguma coisa, fazer algum acerto. Então deixo aqui este comentário sobre a paralisação dos caminhoneiros. Lamento que muitos caminhoneiros estejam por aí pedindo a intervenção militar, e eles quase tiveram um exemplo de intervenção militar. Por pouco não acontece da Guarda Nacional e do Exército na íntegra atacarem eles, queimarem seus caminhões e darem tiro de canhão neles, impedindo o protesto deles, o que seria uma contradição veemente, porque é isso que acontece no regime militar. Não pense os senhores caminhoneiros que no regime militar os senhores poderiam trancar a BR para protestar, tem que comer caladinho. Só numa democracia vocês podem ficar 9 dias parados protestando. Só numa democracia vocês podem colocar pneu no meio da pista, queimar a pista, não deixar as pessoas sem combustível, prejudicar o país, dar um prejuízo de 10 bilhões para o país, só na democracia. É um direito de vocês, eu aplaudo esse direito, mas isso só é possível numa democracia. Numa intervenção militar, os senhores teriam sido tirados da pista a tiro de canhão e de metralhadora. Então, cresçam, evoluam. Um grande abraço a todos vocês que me assistiram até aqui. Eu volto a qualquer momento com um novo tema polêmico no Café Crítico. E não deixe de ir lá nas páginas Serviço Social Brasil, que estão plagiando essa página, mandar o seu recado, ok? Muito obrigado, até a próxima.